Tá começando mais um Diálogos, o podcast da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, em parceria com a FPL. Sempre ressaltar essa parceria, que é muito valiosa pra gente. Ontem, por exemplo, esse episódio foi gravado fora do dia comum que a gente faz. E eu liguei pro Ian, 9h40 da noite. Assim, Ian, preciso do estúdio amanhã pra gravar. E o rapaz me atendeu, tá nos recebendo aqui com o mesmo carinho, o mesmo prestígio de sempre. Então, importante ressaltar essa parceria com a FPL. E hoje, um episódio especial. Tô aqui com o Edson Júnior. Prazer. E aí, meu irmão? Obrigado pelo beleza? convite. O Edson Júnior, esse episódio é especial porque no último podcast a gente falamos muito sobre autismo, né? Sobre uma troca de experiências entre pai e eu entrevistei uma mãe, e eu sou pai de uma criança autista também. E aí, nessa semana, a gente vai falar sobre jogos. Esses jogos online, o famoso tigrinho, essas bets que estão aqui. E o Edson, o Juninho, ele tá nessa luta, né? É uma luta diária, né, cara? Pra largar, né? Pra sair, pra abandonar esse negócio, né? Hoje eu tô há 6 meses, né? Igual você tá falando da luta, né? Eu tive essa luta interna em 2024, cara, que eu ficava brigando comigo ali, que foi o ano que eu menos joguei, né? 2024 foi o ano que você menos jogou? Eu conheci as bets em 2023, quando eu tinha mais... O que é menos jogar? Cara, é praticamente não jogar e uma vez ou outra ali você tem uma recaída. Com R$50 mais ou menos? Joga uns 50 lá? Eu tive recaída de perder R$700, cara. Algumas recaídas, eu até contava pra minha ex-esposa, né? E algumas eu evitava falar, né? Porque, querendo ou não, essa pessoa tá sofrendo junto com você, né? Então, as minhas recaídas era, tipo assim, menos jogar, né? E, assim, foi isso aí. Agora, cara, a pesada mesmo foi... As pesadas mesmo foi 2025. Então, eu falo assim, é uma luta interna, né? Assim, em 2024 eu tive essa luta interna. Hoje eu tô há quase 6 meses aí sem jogar e nem penso nisso, cara. Eu nem lembro, assim, igual hoje eu falo. Eu lembro do jogo na hora de falar pra vocês aqui, ajudar pessoas, né? Hoje eu não tenho essa luta interna, cara. Hoje eu não tenho essa luta interna, entendeu? Como é que é essa luta? O que você lembra dessa luta? Como é que era? Tipo assim, você tava trabalhando e pensando em jogo. Sim. E você não via a hora de pegar o celular pra jogar? Como é que é essa luta? Cara, quando eu tava muito... Era assim. Era assim, tipo assim... É igual foi lá em 2020... Eu lembro que eu falo igual eu falo, né? 2022... Eu vinha muito bem financeiramente e mentalmente, cara. Quando foi em 2023, né? Eu conheci as bets de futebol, né? Igual fala aí, cara, de 50 centavos. Virou um problemão, né? Eu falo que de 50 centavos virou de proporções pequenas, virou um negócio gigantesco, né? E assim, quando foi em 2023 que eu tava... Assim, eu fiquei mais ou menos um ano brincando com esses 50 centavos. E eu fui aumentando valores, 10, 20. E aí já virou uma coisa bem séria, cara. De tipo... Eu já acordava já pensando em, tipo... Como eu vou colocar meus 20, 50, né? E aí já era pesado mesmo e, tipo... Era praticamente todo dia, cara, em 2023. Qual que é o sentimento, Juninho? Assim... Vamos supor, você falou que perdeu 700. Nós vamos chegar lá até que você perdeu até mais dinheiro. Mas qual que é o sentimento? Você colocou lá R$100. E aí você perdeu esses R$100. Cara, é o sentimento de recuperar esses R$100? E eu falo que esse é o grande problema, né? Que, igual a gente vai conversando aqui, eu já vou dando alertas, né, cara? A pessoa que tá nesse vício na ativa, aí não adianta tentar recuperar, cara. Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje, cara. Igual hoje eu vou em alguns lugares, eu falo muito sobre isso, né? Cara, esse trem tá terrível, cara. Esse trem tá dentro das igrejas, cara. Dentro das igrejas, empresas, né? Escola, né? Todo lugar que você imaginar. Esses dias eu vou contar em alguns casos aqui. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa e falei, cara, eu tava dentro do ônibus voltando de Belo Horizonte pra Pedro Leopoldo e num pequeno espaço eu vi 7 pessoas jogando. Pra você ver a noção que tá isso aí do jogo. Mas o grande problema, eu acho que no meu caso, né, as pessoas, eu falo que tem um padrão, né?
O padrão, a pessoa começa subestimando, né? Eu acho que a maioria subestima, acha que não vai dar em nada, que foi o meu caso, né? Eu lembro que eu fui chamado a atenção, cara. Minha ex-esposa me chamou a atenção. Pô, cara, isso aí não tá certo não, cara. Eu falei, amor, isso não vai dar em nada não, é só um hobby, é uma brincadeira. E, cara, eu jogava 50 centavos, cara, e tipo assim, eu chegava lá e ficava com meus amigos, ó, eu joguei 50 centavos aqui, vamos ver o que vai dar isso aqui, quem sabe eu não fico rico. Olha pra você ver. Mas era tipo pra socializar com a galera e acaba que, tipo assim, durante o dia você ficava ali olhando ali, na esperança que aqueles 50 centavos ali desse alguma coisa, né? E quando o trem ficou feio mesmo, o grande problema é você perder 100, 200, 50, você fala, agora eu vou recuperar meu dinheiro. Então, assim, um alerta, cara, não tenta recuperar, que você não vai recuperar seu dinheiro. Você vai perder mais. Igual eu falo, eu comecei a estudar, né? Muito sobre isso, né? Porque até pra gente ter autoridade para falar sobre o assunto, a gente tem que estudar, né? Os algoritmos sabem até que tipo de jogador que você é. Uhum. Ele sabe se você é o cara impulsivo, né? Se você vai perder e vai continuar colocando dinheiro. Pra ele vai te tomando, cara. Ele vai te tomando. Se você é o que põe pouco, ganhou e tira, eles sabem tudo, cara, os algoritmos. E outra, esse mundo ele é tão doido, esse mundo que eu digo das bets, esse mundo slots, né? Desses cassinos. Jogos aí, desses cassinos, que até a propaganda eles fazem do jeito certo. Você pode reparar, o influenciador que te vende vitória, ele geralmente tá num carrão, com a casona no fundo, te prometendo grupo de sinais. Eu já fui bobo, assim, de cair nessa, porque eu fui um otário. Porque no seu caso não é bobagem. No seu caso eu considero uma doença. É uma doença. Né? O meu caso é bobagem mesmo, eu sou bobo. Eu vi no Instagram um influenciador. Aí ele tinha lá, ele ganhava, velho. Aí eu falei assim, eu vou ganhar também. Ele entra no meu grupo de sinais. Eu entrei no grupo de sinais. Cara, Aí eu entrei no grupo de sinais. Aí já olhei o grupo de sinais e meti trintinha lá. Trintinha também. Eu sou um bobo pão duro. Sou um bobo pão duro. Eu coloquei R$30 lá. Aí, cara, ganhei. Aí eu falei, não, o sinal funciona mesmo. Daí pra lá perdi 10, 20, 30. Só que a diferença é, quando eu cheguei no 30, eu falei, você é doido? Fui bobo demais e larguei. Assim... E é assim que eles pescam muita gente, né? Pescam muita gente, né? O influenciador, ele não te conta a verdade, né? Muitas das vezes esse carrão que ele tá postando aí, ele pagou alugado. A conta que ele tá jogando é demo. A conta lá é pra ele jogar mesmo. E assim, e aí vem... E assim, já dando a primeira paulada mesmo, hoje tem gente suicidando por causa disso. Por causa de jogo. São vários e vários números, cara. Você, influenciador, tá com sangue na mão. Tá? Você tá com sangue na mão. Igual eu falo aí, eu cheguei pra acabar com aquela dor que eu sentia de não conseguir parar. Eu falei, que eu tenho? Será que eu tenho que fazer isso também? Pois, vamos contar essa história do início. Como é que foi? Cara, você tava num dia que você recebeu uma grana alta, você me contou anteriormente. Eu, assim, pra chegar lá, tipo assim, eu, no meu caso, assim, a gente tem que ficar muito, muito esperto, igual eu falei dos sinais, né, que tem a irritabilidade, mudança de humor da pessoa pra você identificar, né, eu fazia coisas que eu não percebia, né, quando eu tava na ativa, né, eu falo assim, igual você falou, uma doença, né, assim, não adianta, cara, a pessoa ela não tá percebendo o que ela tá fazendo. Hoje eu consigo ver o que eu estava fazendo, né, mas eu mentia sobre os gastos, eu não mentia 24 horas. Eu não mentia 24 horas, né? Igual assim, eu mentia sobre os gastos. Eu falava, o trabalho não tá bom, né? Hoje não foi um dia bom, né? Como eu trabalhava no Uber Black, principalmente, né? Você fazia isso? Você falava que ganhou menos pra colocar no jogo? Às vezes colocava no... Às vezes, cara, já aconteceu de eu trabalhar e ganhar 400, 500 reais no dia e no final do dia entregar tudo pro jogo. Puta que pariu. É brabo. E assim, eu ficava muito mal, cara. Muito mal. Porque, querendo ou não, assim, eu nunca deixei faltar nada, né? Assim, o básico, né? No final o trem foi pesado, né? Que aí a gente chega nas recaídas muito pesadas, né? Mas, assim, eu fui aumentando gradativamente e o trem foi virando uma bola de neve, cara. Até que chegou um dia que eu sentei...
E é aí que eu falo, cara, se a pessoa não entender que isso é um vício, uma doença, que você tá mentindo, que você tá fazendo certas coisas por causa do vício, é difícil, cara, a pessoa até te perdoar, cara. Se ela não, assim, igual eu falo, né, a minha ex-esposa é da área de saúde, tem familiar que é da área da saúde, cara, e eles, tipo assim, se a pessoa não entender que isso é uma doença, cara, é difícil até perdoar, cara. É difícil até perdoar, porque eu comecei a falar, ó, o dia não tá bom, esse trem foi virando uma bola de neve, até que chegou um dia, eu sentei com minha esposa e falei, ó, minha ex-esposa, e falei, vamos vender o carro. Eu tinha combinado com ela, a gente vai vender o carro, eu vou arrumar um trabalho e aí, vamos ver o que vai dar. E tipo assim, eu tinha várias tentativas. Era várias tentativas. Por exemplo, eu achava que eu trocando o carro eu ia conseguir parar, que eu ia ter mais responsabilidade por causa do vício. Eu achava que vendendo o carro e arrumando um emprego eu ia conseguir parar, né? Eram várias tentativas e tipo assim, e no meu caso isso era muito doloroso, que eu tentava, assim, ia tentando, mas sem falar abertamente, assim. Eu falei isso em 2024 com a minha ex-esposa, né? Eu sentei, chorei, falei, ó, perdi o controle e tal. Eu preciso de ajuda. Eu não procurei ajuda psicológica na época. A ajuda que a gente teve é tipo assim, todo o dinheiro que entrasse na minha conta, eu ia pegando e ia mandando pra ela pra não jogar, cara. De tão forte que tava nele. E como é que era? Você passava o dinheiro pra ela e ficava sem. E como é que era ficar sem jogar? Eu ficava com mixaria, cara. Tipo assim, eu vou ficar com 50 conto aqui, que se eu precisar lanchar, colocar uma gasolina... E você jogava? Não. Que você precisava pôr gasolina? Eu precisava pôr gasolina, eu precisava pôr um lanche. Se eu precisar de alguma coisa, eu ligava pra ela, falava, ó, manda um dinheiro aí que eu tô precisando disso pra isso. E isso foi em 2024. E aí, o que começou quando eu tinha as recaídas? Por exemplo, eu tinha uma meta diária. Quando eu batia essa meta, eu falava assim, vou fazer um pouquinho a mais aqui pra me jogar. Entendeu? E quando foi em 2025, que foi o ano das recaídas pesadas, né? Janeirão é um mês muito fraco para quem trabalha no aplicativo, né? Então você tem que, em dezembro lá, trabalhar dobrado para você ter dinheirinho para férias, para ficar tranquilo em janeiro. E como eu tava muito ativo, eu cheguei em dezembro e janeiro, tipo assim, te contando assim, com a galinha, como é que é o ditado? É a galinha... O ovo no cu da galinha. Antes, né? E aí veio o janeirão. E eu na rua e o trem não funcionando e tal. E aí eu comecei as recaídas. Aí eu comecei as recaídas de 500, 600. E achar que tava ganhando. Tinha dia que eu ganhava. Mas o vício o trem é tão pesado que é igual eu falo, né? Quem tá jogando também não conta quando perde, não. Ele fala só quando ele ganha, né? Uhum. Ele conta só quando ganha. E se o cara for pôr na ponta do lápis, cara, ele muito mais perde do que ganha. Com certeza. Entendeu? A máquina já é feita pra ela ganhar dinheiro. Na verdade, aquilo tudo ali, né, é feito pra você viciar, né? As cores. Eu falo que o tigrinho era o que eu menos jogava, mas o tigrinho dançando, a musiquinha, as cores, tudo aquilo ali é feito pra você viciar. Tudo é feito pra você viciar. Se você pegar uma pessoa que tá nativa, você pergunta, ela vai dormir com o barulho do jogo na cabeça. Eu tenho conhecidos que joga e fala que sonha com as cores dos jogos. Entendeu? Que vai dormir e sonha. Mas então, aí o que aconteceu? Eu tinha essas tentativas, né? Quando foi em março, né? Não dá mais, o trem embolou demais, vamos vender o carro. Eu fui lá, fiz o negócio do carro, eu lembro que o valor era 13.500 que eu ia pegar e a cabeça da pessoa, né? Não, me paga 14 que eu já pensei em, vou colocar 500 no jogo, cara. E quando foi, coloquei os 500, perdi esses 500 e aí, tipo, aí eu comecei desespero e a ânsia de querer recuperar, cara. Vamos recuperar e comecei. E aí já, em vez de colocar mais 500, eu já tava colocando 1.000, 2.000. Quando eu vi, minha conta tava praticamente zerada, cara. Você perdeu quase 14 mil. Quase 14 mil. Se eu não me engano. No espaço de quanto tempo? Cara, de meio-dia a 8 horas da noite. E aí eu não soube lidar, Me conta detalhadamente, cara, como é que foi
Na hora que você viu a conta zerada? Ou muito reduzida? Muito reduzida, né? Então, bateu o desespero, cara. Eu só pensava na minha ex-esposa. Falei, acabei com minha vida. Meu pai, eu tava na casa do meu pai, esperando ela sair do trabalho. E o meu pai já estranhou, cara. Meu pai foi pra igreja, né? Nós somos do ambiente cristão, eu sou cristão. Hoje eu voltei pros braços do Senhor, graças a Deus, né? E meu pai foi pra igreja e meu pai... Eu já bateu o desespero, cara. Eu não soube lidar. Você tava sozinho na casa dele? Tava minha irmã, minha outra irmã lá também, mas... eu não soube lidar, cara. Eu bateu o desespero. Mas me conta o que é esse desespero, cara? É uma cara, dor no peito, é um vazio? Sei lá, tipo uma assim, o que vinha na minha cabeça, o que vinha na minha cabeça era só minha esposa, cara. Eu acabei com a minha vida da minha esposa e fui, literalmente, cara, fui pra beira da linha. Fui pra beira da linha e eu falei, ó, é uma dor muito forte mesmo, de você pensar que você... Falei, pô, acabei com minha vida, acabei com a vida de todo mundo, cara. E eu fui pra beira da linha, o trem sempre passa nesse horário, cara. Isso era 8 horas? Isso era mais ou menos isso aí. Você saiu a pé? Não, era antes, porque o culto era 19h30. Acho que era entre... Ou seja, eu perdi entre 19... Nem chegou a 19h30, cara. E aí você bateu o desespero, você saiu andando pra linha do trem? Meu pai me mandou a mensagem, né? Eu fui pra beira da linha. Eu falei, eu posso falar aqui, né? Pode. Eu falei, cara, se o trem passar, eu vou pular na frente, cara. Porque foi um baque... falar porque é o seguinte... Um baque muito grande. Essa história é impactante. Essa história serve de alerta para outras pessoas. E essa história serve para mostrar também que é possível ter salvação. Sim. Você se salvou. Sim. A gente vai chegar nesse ponto. Mas continua me contando. Então, você vai pra beira da linha. Eu vou pra beira... Espero o trem passar. E eu falei... se ele passar, eu pulo. E chorando. E sem saber lidar com o problema mesmo. É o desespero. O desespero, né? Eu falo que igual eu falo hoje, o dinheiro... Cara, hoje... Dinheiro é a coisa menos importante hoje, cara. Sua saúde é uma coisa muito importante, a sua saúde física e mental, cara. É isso que vai te levar. O dinheiro é consequência disso, né? Eu falo que é a consequência disso, né? E eu falo que o dinheiro é recuperável, né? Eu falo pro pessoal, tudo nessa vida é recuperável, cara. O trem não passa. Não passa. Mas o trem ia passar em alguma hora. Então você saiu de lá de alguma maneira. Como é que foi? O meu pai, ele já saiu de casa. Sexto sentido, seu pai? O meu pai, ele me mandou uma mensagem e ele falou, você tá estranho, o que aconteceu? Eu só falei com meu pai, acabei com a minha vida, acabei com a vida da minha esposa. Quero morrer. Pouco tempo meu pai chegou, cara. O trem não passou, meu pai chegou e falou, vai pra dentro da casa agora, cara. Meu pai chegou e aí eu não soube lidar, né? Tá, vocês voltam pra casa. Voltam pra casa. E aí seu pai tem uma conversa com você? Meu pai fica doido, cara. Coitado. Meu pai só sabia gritar. Meu pai desesperou, cara. O que você fez, cara? E eu chorando, só chorava. Eu só pensava na minha esposa, cara. Falei, pô. Nesse dia, ela chega em casa e você conta pra ela. E olha pra você ver, o meu baque foi tão pesado. O que era o certo? Eu buscar minha esposa no trabalho. Contar o que aconteceu. Eu não consegui, cara. Quem fez isso foi meu pai. Meu pai é muito homem, cara. Guerreiro. Eu não consegui, cara. E minha esposa chega. Nós vamos levantar, nós vamos erguer. Levanta a cabeça. Falou. Bom, isso aí eu não vou entrar muito em detalhes, né? Quem sabe, quem tava no dia sabe o que aconteceu. E eu falo, igual eu falo, cara, eu nunca deveria ter saído de casa. Eu não deveria ter dado essa brecha. Eu levo minha esposa pra casa. E eu não deveria ter saído de lá, eu volto pra casa do meu pai. Por que você volta? Você tava envergonhado? Também. Sem saber lidar, né? Com a queda, né? Que ali pra mim foi o fundo do poço, cara. Ali pra mim foi o fundo do poço e... Cara, eu deitei. Acho que foi aquele clima de luto na casa do meu pai, né? Eu deitei, coloquei um fone de ouvido e comecei a orar, cara.
orar, deitei em posição fetal e falei, ó, papai, a minha vida é sua, faz a minha vida o que você quiser. Então, a questão no outro dia, né, eu falo que é uma coisa sobrenatural, cara. Eu dormi, o meu pai falou assim comigo, cara, você conseguiu dormir, cara? Eu falei, normal, ué. Ele falou, você não lembra o que aconteceu, não, cara? Parecia que eu tinha tomado um murro na cabeça. E ali, como pra mim, foi como se enquanto eu dormia, né, e como se fosse o expurgo, cara. Como se aquele trem fosse tirado de dentro de mim. Então, igual eu falo, pra mim foi uma libertação. Assim, eu sempre bato na tecla que eu não sou o filho preferido de Deus, né? Mas, assim, aconteceu. Eu levo muito isso pro espiritual, cara. E ali eu fiquei... Então, eu vou falar, não vou entrar muito em detalhes, né? Enquanto eu dormia, aconteceu muita coisa, né? E aí você lembra quanto tempo você dormiu nesse dia? Cara, eu dormi... Cara, eu devo ter dormido de... sei lá, umas 8 horas, velho. Umas 8 horas e normalmente eu durmo 5, 6. Eu dormi bem, cara. Dormi bem, um sono pesado. E aí... E no outro dia você acorda como? Cara... Leve? Como que você acorda? Cara, eu acordo tipo... Vou reconstruir? Assim... Eu assim... Aéreo, cara, sem saber. Meu pai falou comigo, você não lembra o que aconteceu, não? Pô, liga pra sua esposa, cara. E... muitas portas fechadas quando eu acordei, cara. Muitas portas fechadas. E aí eu falei, ó... tô entrando na batalha espiritual e... comecei a oração, jejum. E aí Deus foi encaminhando as coisas, cara. Eu tava sentado um dia na escada e do nada me veio na cabeça. Eu falo, Paulo, minha irmã, passa o número da psicóloga. Vou pra psicóloga. Vou me cuidar. Porque naquela semana, nessa primeira semana após a queda, que foi dia 24 de março, eu lembro muito bem. Postou o braço, deu um poste no alto. Volta da sua última parte que você falou aí. Deixa eu só arrumar aqui. Quem gostou nessa parte? Tá continuando lá, né? Aí... Vou continuar aí, viu, Edson? Dia 24/3 foi a minha queda, né? E na primeira semana, cara, eu ainda... Quando, assim, naquele dia eu tentei uma conversa, né? Tipo assim, eu acho que o coração já tinha endurecido, cara. Tanto o da minha ex-esposa, né? E o trem foi ficando difícil, cara. Você fala ex-esposa. E é absolutamente normal entender o motivo do relacionamento ter abalado, né, velho? Sim. É difícil, é igual eu falo, né? Eu não soube lidar com a queda, muito provavelmente ela, nem a família, pra minha família, né? Foi tudo muito difícil, cara. As pessoas não... Eu, assim, por mais cristão que seja, né? Eu falo que perdoar como Jesus perdoa é difícil, e que só vai entender isso um dia quem precisou, sabe? O perdão, a misericórdia, só vai entender isso quem um dia precisou, e é muito difícil. Acho que no geral, cara, a minha ex-esposa, a família dela, a família do meu pai, acho que ninguém soube lidar não, cara. Vamos lá. Você me disse que passou uma semana e tal, você procura um psicólogo. Isso, e a semana... Quanto que fez diferença esse psicólogo? Cara, de cara. Pra você não ter mais recaída. Vou te falar. Então, nessa primeira semana eu chegava a abrir as plataformas, cara. Mesmo? Chegava a abrir as plataformas e pensava em pôr dinheiro. E aí eu tô sentado lá na escada e vem o estralo na minha cabeça e minha irmã do nada faz, que isso? Número da psicóloga. E já entrei pra psicóloga, a psicóloga já vem tal dia. E eu já abri a situação pra ela sobre tudo e eu lembro que ela falou, né? Quem gosta é a Silvana, né? Que fala, a Silvana gosta que fala. Que ela falou, por que você acha que
você tava jogando? Eu falei, ó, pelo dinheiro não é mais. Porque eu só tô perdendo. Eu perdi muita grana, né? E o valor mais alto foi esse aí, né? Mas teve muitos valores pequenos que até então pareciam ser inofensivos, né? E eu lembro muito bem que ela falou, por que você tá jogando, cara? Eu falei, mas você vai de 100 em 100 no fim das contas. Com certeza. Aí você vai... Uma coisa que eu nunca fiz na minha vida é atrasar conta, cara. Igual eu tava falando, que minhas irmãs falaram, cara, se não for pelo vício, cara, você é muito seguro com o dinheiro. Assim, eu falo seguro no sentido de não gastar com coisa supérflua, né? Você ter sempre um dinheirinho guardado, né? Eu sempre tinha um passo à frente, né? Eu falo que eu sempre tinha um passo à frente e eu perdi, por causa do jogo. Assim, então eu comecei a trazer uma continha ou outra ali, né? Você já atrasou conta pra jogar? Já aconteceu. Tipo assim, você tinha uma conta de luz pra pagar. Aconteceu. E você tinha só o dinheiro. Parcela de carro. Atrasar a parcela de carro por causa de tirar do valor que você tem ali. Primeira coisa é que eu tinha sempre uma reservinha, né? De cara você já perde essa reserva. E aí depois você começa a fazer isso, cara. Você tinha reserva de quanto? Cara, eu sempre tinha 2 e pouco, 3. Assim, pra uma urgênciazinha que tivesse, eu tinha sobrando, cara. Você tinha 3 mil lá separadinho. Você perdeu esse. Isso começa assim. E aí depois você foi perde perdendo... espaço à frente. Então, chegou a cortar alguma conta de luz, sua casa, alguma coisa nesse sentido? Aí, assim, no final das recaídas pesadas, juntou contas. 2, 3 contas. E aí eu já comecei a correr atrás, assim, após a queda, eu já continuei trabalhando, né? E comecei a pagar, cara. Mas acho que chegou a cortar a luz lá, cara. E aí você pede desculpa, né? E não adianta muito não, porque o coração já tá duro, né, da pessoa. Pois é o que eu disse. Você entende, pô. Você tá ali. Entendo. Você tá com a pessoa. E aí você vai pra trabalhar eu não sei, por exemplo. Aí você volta, tá sem luz em casa, mas não pagou a conta, joguei. E tipo assim, não tô te criticando. Lógico. Não tô te criticando. Eu falo, eu tava cego, uma doença, cara, é uma doença. Cego, Mas você também entende. Lógico. Hoje eu entendo totalmente, cara. Mas quando eu tava no vício ativo, eu não tava percebendo o que eu tava fazendo. Uhum. Assim, eu dei muito trabalho, cara. Pro meu pai, para minhas irmãs. Às vezes eu perdi um dinheiro, eu falava, eu mentia sobre gastos, eu ligava e falava assim, tô precisando tanto emprestado aqui para mim, para me abastecer. Acabei de pagar uma conta. Não tinha nada disso, cara. Era uma mentira na cara dura. Então, tipo assim, então a pessoa que tá nesse vício, né, que envolve totalmente o dinheiro dos jogos, ela começa a mentir sobre o dinheiro. A psicóloga te perguntou por que você joga. Isso. Por que você respondeu? Eu falei, cara, não é pelo dinheiro. Eu acho que... Ela falou, acha uma palavra. E eu comecei a pensar, adrenalina. Aí nós chegamos na palavra adrenalina. Ela falou, tem um hormônio do prazer que deve ser ele, né? Dopamina. Na verdade, eu já ouvi dizer que a dopamina é o hormônio que te faz ter a vontade de fazer pra buscar o hormônio do prazer. E a do jogo, ela te dá rápido, né? É a dopamina rápida. Você... ela te dá já... E é por isso que te dá tanta depressão, né? Se te dá aquele... Se dá aquela dose alta de dopamina, depois você tem a queda. Quando você perde. O cérebro da gente trabalha com um sistema de recompensa, né? Que eles falam no sistema de recompensa. Então ela falou, cara... igual eu falo que a Silvana aqui gosta. Ela falou, cara, vai caçar outro tipo de dopamina. E pra onde você foi? Corrida. Correr na rua. E comecei, correndo, e corria 40, 50, 1 hora. E comecei a correr, perdendo peso, né? Sério? Foi bom demais, pra mim foi bom demais, atividade física. E uma coisa... Vamos chegar no momento da reconstrução, então. Você teve esse pico, esse pior momento, você acorda no outro dia, você começa assim, pô, tem que voltar a viver. E aí você procura o psicólogo. E aí você volta a trabalhar. Né? E aí faz a sua rotina o quê? Trabalho e corrida. Casa, dormir. Igreja. Igreja. Igual eu sou do ambiente cristão. Igual no outro dia que eu acordei do dia da queda, eu falei, cara, eu tenho que ir. Sem Deus eu não vou conseguir sair disso aqui, não. E aí
comecei. Oração em cima. Eu lembro que eu tinha um recibo de táxi. Eu tenho até no carro, ele tá escrito orar, orar, orar. Tudo posso naquele que me fortalece. E comecei a trabalhar sempre orando, trabalhando orando, cara. Orando, orando, orando. Toda vez que eu pensava em jogo, eu orava. E, cara, e aí foi fácil. Eu não tinha, igual eu falei, não tinha aquela luta interna. Aí foi fácil. Então... E aí foi acontecendo, cara. Aí continuei com os tratamentos psicológicos, né? Eu não sei como é que vocês são aqui espiritualmente falando. E Deus falando comigo, cara. Falando comigo e... É interessante, né? Porque... Por que você acha, ô Juninho, que você quer um cara seguro financeiramente? Ou seja, o seguro, ele é um passo depois do pão duro. Ele não chega a ser pão duro, mas ele é seguro. Sim. Por que você, seguro financeiramente, caiu nessa de um negócio que te leva dinheiro assim? Te leva dinheiro. Te levou quase 14 mil reais. Contra meus valores e princípios, cara. Eu cresci no ambiente cristão, cara. Totalmente contra meus valores e princípios, né? Por que você acha que você caiu Eu fiquei sem entender isso, cara. É porque... É igual eu falo, é um padrão, né? Ou a pessoa é muito pobre, né? Igual eu falo que eu comecei a estudar sobre isso. A pessoa é muito pobre e ela acha que aquilo ali vai mudar a vida dela, ou vem do subestimar igual eu. Uma brincadeira que você acha que não vai dar em nada, cara. É muito esse o padrão. Você pode pegar relatos na internet, relatos de outras pessoas que passou por isso. Era uma brincadeira que eu achei que não ia dar em nada. E aí vira uma bola de neve tremenda. Começa pequena e vira um problemão. Então, assim... Eu acho que o meu foi muito nesse subestimar, cara. E isso acontece muito porque às vezes eu tô trabalhando, né? Quem viu meu vídeo, às vezes fala, cara, você caiu nisso de jogo mesmo, cara? Cara, você é uma droga, cara. Assim, eu tive contato com outros usuários de droga, de química mesmo. Mesma coisa que eu senti. A galera sente, cara. Mesma coisa. Eu falei, cara, eu tava usando uma droga. Eu falo isso. Então... E eu acho que entra naquilo que a gente falou da questão hormonal do corpo, né? O prazer que dá, talvez, não é a droga, é a sensação que te causa. Então, e igual eu falo, eu sempre falo, cara, um vício muito perigoso hoje, cara. Pra mim, hoje é o vício, eu acredito que é o vício mais perigoso hoje, cara. Justamente por ele ser silencioso, né? Igual silencioso, porque eu tinha vergonha. Não é um vício palpável, né? Não é palpável. Ele não tem cheiro. Ele não tem cheiro, ele é silencioso. Então, às vezes... Então, isso aí... Eu falo que é um dos vícios mais perigosos, cara. Porque, igual eu falo, cigarro, você vê a pessoa fumando, cara. O cara viciado em cigarro, você vê o cara toda hora com cigarro. O cara que, se você conhecer um cara que usa cocaína, você vai ver que ele usou cocaína, né? Ele vai dar sinais. E o cara do álcool, você vai ver o cara tonto, caindo, machucado. Agora o jogo, cara, é muito perigoso. Às vezes a pessoa tá dentro da sua casa jogando e você não sabe. Então é por isso que eu falo para os pais, esposas, esposos, né? Igual eu falo também, adolescentes, jovens, adultos, idosos, cara. Idosos. Muita gente viciada em Pedro Leopoldo. Brasil, assustador. Igual eu falo, não acredito nos dados, cara. Eu acredito que é muito mais por ser silencioso. Então, assim, perigoso. Muito perigoso e é um vício que isso é dinheiro direto na fonte. Cara, vamos lá. E você? O que você acha que pode ser feito e como você poderia, tendo a cabeça de hoje, a experiência de hoje, como você poderia ter sido ajudado lá em março, ou lá em janeiro, ou lá em 2023, que você estava começando? 2024 que eu pedi ajuda. 2024 foi o ano da pausa. Que eu pedi ajuda. 2023 você foi o começo. Como é que você poderia ter sido ajudado antes, para não chegar nesse ponto que você chegou? Primeira coisa é reconhecer. Mas aí é uma coisa sua. Minha. E que é difícil para quem tá para quem tá jogando. Você acha que o poder público tem condição de fazer alguma coisa? Cara, tem. Mas não nesse assim, tem, por exemplo, o poder público ele pode criar leis de prevenção, né? De conscientização, né? Eu falo assim, cara, brigar contra essa galera não vai ter jeito.
É muito dinheiro, né? É muito dinheiro que ele brigar contra governo, contra cassinos, esse daí não vai ter jeito não, cara. Então é mais no sentido de prevenção mesmo, conscientização da galera que isso não é uma brincadeira, né? Que isso leva à morte, suicídio. Uhum. Aqui em Pedro Leopoldo, aqui, eu tava conversando com a advogada e contando, a advogada da família, contando minha situação. Ela falou, cara, eu fiz 6 divórcios por causa de jogo em Pedro Leopoldo. Eu lembro que eu brinquei com ela, igual o meu. Ela falou, não, seu casamento é salvação, é só sua esposa querer te perdoar. E esses casos aí? Ela falou, esses casos não tem jeito, não. O cara já perdeu casa, o cara já perdeu carro. E o cara chegou num nível tão pesado, que a esposa foi questionar ele pegou e deu uma porrada na esposa. Puta que pariu. E ela falou, pessoas boas, conhecidas. Então, é um vício perigoso que eu acho que é mais o poder público, eu acho que é mais acho que tem que trabalhar mais na conscientização, né? Que isso não é uma brincadeira, que é uma droga como toda outra, né? Assim, e tá na palma da mão, cara. Tá na palma da mão. Assim, igual eu falo assim, né? Essa galera entrar em espaços públicos, né? É o dono de empresa privada abrir as portas e colocar a gente pra falar, cara. Porque tá dentro das igrejas, cara. Isso tá em todo lugar, cara. É igual eu tô te falando, tá dentro das igrejas. Igual eu falo assim, é assustador, cara. É assustador e, assim, às vezes a pessoa entra, esses dias eu fui receber de uma pessoa, a pessoa foi abrir a conta, assim, pra me pagar e eu vi lá a plataforma aberta, cara. Aí eu já não aguento, cara. Aí eu já falo, cara, tá nisso aí, cara. Eu já não aguento, sai disso, cara. Isso aí vai te levar no fundo do poço se não parar. Você vai perder tudo por isso. E tipo assim, normalmente, igual eu falo, a pessoa quando fala assim, eu tenho um controle sobre isso, eu ganho, eu tiro. Eu falo, cara, você não tem controle disso, não. Eu tive no seu lugar. Eu sei o que eu tô falando. Então, assim, eu acho que é trabalhar mais criar leis de proibir, por exemplo, divulgação em espaços públicos, né? É pegar pesado com isso, cara. Igual eu falei, Pedro Leopoldo pode ser referência nisso aí. Eu acho que até o poder público não dá tanta importância pra esse assunto, cara. E é pesado, cara. Acho que é só quem passou por isso pra entender o que acontece, sabe? Então, eu acho assim, acho que há muita galera, assim, talvez até o poder público subestime. Uhum. No sentido assim, ninguém vicia. Comigo aconteceu, cara, quando eu fiz o vídeo, né? E aí eu comecei, aí que chega na parte do ajudar, né? Eu falei assim, cara, por que eu fui pra Belo Horizonte chorando 50 minutos, cara? 50 minutos da minha blusa encharcar, eu orando e perguntando pra Deus por que isso tá acontecendo comigo, cara. Aí vem os questionamentos de ambiente familiar bom, minha família é uma família muito boa. Ambiente cristão, por que isso tá acontecendo comigo, cara? E aí eu recebi uma ligação, cara. Uma pessoa me pedindo ajuda. Eu falei, cara, será que então vou ajudar? E aí veio a iniciativa do primeiro vídeo, né? Eu gravei o vídeo, cara, e assim, como eu falei, é um vício, cara, que você fica com vergonha de falar. Então, por exemplo, quando eu tive muitas recaídas, eu não contava por vergonha, né? Algumas eu contava, outras não. E pra pessoa também é tenso, cara. Uma coisa tensa, a pessoa sofre junto, né? E gravei o vídeo, cara, aí começou. Gente me procurar na casa do meu pai, preciso de ajuda. Uma coisa também muito bom aqui, comecei a frequentar o Amor Exigente, né? Fui lá pra falar com ele sobre, comecei a ir nos lugares falar, cara. Falar sobre isso, no dia a dia, falando sobre isso e, cara, é assombroso, cara. Muito provavelmente aqui dentro dessa sala tem alguém conhecido que tá passando por droga. As pessoas entram, minha mãe tá assim, meu pai tá assim, tal pessoa tá assim. E aí comecei passa meu contato, muita gente me manda mensagem, né? Como é que você fez pra parar e tal? Já aconteceu, gente, deu chegar e vamos falar assim, quem empresta dinheiro com juros, cara, tá nadando de braçada, cara. Tá nadando de braçada.
Então, poucos dias agora, uma tia falou comigo dos irmãos. Tentei, na hora que falou comigo, cara, vocês têm que ir embora. Olha que pesado. Você não pode ficar em Pedro Leopoldo. Vocês têm que ir embora. Tá devendo muita gente. É mesmo? Muita gente. Por causa de jogo. Por causa de jogo, cara. Olha a gravidade. E é sempre disso. esses jogos de... Aquele Fortune, sei lá o quê. Tem o tigrinho, tem o Tigrinho, coelhinho, tem isso. o touro, né? Nós não estamos falando dessas bets de futebol, não. Tem as bets também, né? Que tem muita gente que vai nessa aí também. Mas é uma proporção enorme, né? Porque essas eu vejo que ela passou por uma regulamentação. Posso estar enganado, tá? Aí eu já estou chutando. Passou por uma regulamentação e em toda divulgação parece que até um ato do governo é falar, ó, vai fazer a divulgação, mas joga com responsabilidade, proibido para menor de 18. Que talvez não adiante muito. Nada, cara. Mas que tem. Tem a própria... Porque essas outras não tem nada, só tá lá pra não baixar na loja de aplicativo. Não vou citar o nome, não, mas a intenção dessa galera é te viciar. É igual eu falei, tudo ali é feito pra te viciar, cara. E aí, o que eles fazem depois? Te oferece o SOS jogador. Na hora que te vê todo ferrado, tipo, te oferece o SOS jogador. Quem oferece? A própria plataforma. Tem isso? Tem, tô te falando. Como é que é? Ele Sabia da existência desse trem, não? Tem. Eu posso citar o nome? Uai. É muito famosa aí, patrocínio brasileiro. Campeonato Brasileiro, Sei. Copa do Aí Brasil. o povo já vai saber. Ela te oferece um... Ela te oferece o SOS jogador, cara. Quando ela falou, se você sente que você tá perdendo o controle, procura o nosso SOS jogador, cara. E aí dentro da própria plataforma tem lá o SOS jogador. Só que a pessoa que tá jogando e tá viciada, ela não consegue assumir. Entendi. Né? Não consegue assumir. Então, assim... tipo assim, eu acho que A parada que dominou muito, né, velho? Você vê, tipo assim, você falou, patrocina o Campeonato Brasileiro. Quase todos os uniformes dos times do Campeonato Brasileiro da Série A tem uma bet. É igual você vê lá no campo, lá tem as placas de publicidade passando o nome da plataforma, né? Mas, cara, é o buraco muito mais embaixo que vocês imaginam, cara. É igual eu falo com o pessoal, eles não falam... Eu acho que o principal é a pessoa reconhecer o que é difícil, né? Eu lutei muito pra reconhecer que eu tava viciado, cara. E... Quando que foi em 2025 agora? Janeiro? 2024. Que você reconheceu que você era viciado? Acho mais ou menos depois de um ano, assim, brincando com 50 centavos que eu falo. E aí... Se você tivesse continuado nos 50 centavos, velho, você acha que tinha... Viciado do mesmo jeito, cara. Não importa o valor. Eu chegava no nível de acordar e já abrir pra ver se os 50 centavos tava rendendo alguma coisa. Pra acompanhar jogos. Então, eu torci até pro time que eu não torço. Né? Mas assim... Foi tipo assim, uma coisa que eu subestimei, cara. E aí fui colocando... aí foi de 50 centavos. Aí depois fala assim... 10 reais não vai me deixar mais rico nem mais pobre. Aí você coloca 10 reais. Mas você vai, 10 reais já é igualzinho, cara, outras drogas. O cara começa lá na maconha, chega uma hora que a maconha já não faz efeito mais. Como é que você começou, velho? Você falou que foi de 50 centavos 2023. Mas foi indicação de alguém? Só joga esse trem aqui que cara, é divertido demais. Eu vi amigo meu jogando, cara. Eu vi amigo meu brincando. Eu falei, como é que é isso aí? Aí, cara, não, é assim. Vou fazer um também. E comecei. E o amigo ganhava? Não ganhava nada, cara. Que tem um cara lá no supermercado, lá perto de casa, velho. O cara me garante que ele ganha. E eu truco ele toda vez, seu velho. Pode trucar. Truco. Mentira sua. Porque não tem lógica. O jogo é feito pra você perder. Agora, é a mesma coisa eu criar uma parada aqui, eu vou fazer um negócio. Aí que fala as bets de futebol e ele fala que a chance é maior, né? Aí ele vai lá, ele faz coloca um jogo só, sei lá, aposta que vai sair um gol no jogo. E aí o cara tem que contar com a sorte também, às vezes não sai esse gol. Ele vai lá e coloca 100 reais que vai sair um gol no jogo, esse jogo fica 0-0, ele perdeu 100. Perdeu 5. Perdeu 5. Então assim, é igual eu falo, né? A gente já falou aqui. Assim, a galera nunca fala que perde. Ela nunca fala que perde. Agora, quando ela ganha, ela fala.
E aí que vem a pessoa que tá falando que tá ganhando, ela não tá pensando que ela tá influenciando aqui, ó. Uhum. Mas se você tá ganhando, eu também vou ganhar, cara. Uhum. E aí, Por isso que eu tenho cuidado de falar. Eu não sei se você percebeu, mas eu tive o maior cuidado pra falar, porque eu imagino o quanto influencia e o quanto que essa influência é perigosa. muito perigosa. Porque ela esses negócios destrói vida, né, velho? Cara, destrói vida. Igual A sua vida teve por um fio. por um fio. Por um fio, pela graça de Deus, hoje eu tô aqui. Mas por pouco. Foi por pouco, né? Você podia estar debaixo da terra uma hora dessa aí por causa de jogo, né? Desculpa a palavra, uma desgraça dessa, né? E tá destruindo vida mesmo, cara. Se você pegar aí, você vê. Esses dias eu tava contando o caso, não, isso é fato, aconteceu. A menina, ela perdeu mais de 600 mil reais, cara. Mais de 600 mil reais, né? E assim, no meu caso, o valor que fez a diferença mesmo foi os 13 mil e tanto aí. Mas olha pra você ver, 600 mil reais, cara. E aí a família foi puxar documento, foi puxar essas coisas. A menina tinha vendido até a casa da mãe, cara. A menina suicidou, cara. E aí em silêncio, a família nem sabia que jogava. Velho, se nesse dia você não perde 14 mil, vou arredondar pra 14. Você não perde 14 mil, você perde 1.000. Você acha que ia ter o impacto que teve na sua vida? Não, eu ia mentir. Muito provavelmente eu ia mentir, cara. Você ia falar que pagou. E aí eu não ia entregar minha vida pra Deus, nada disso ia acontecer, cara. E talvez hoje você estaria muito pior. Muito pior. Graças a Deus que aconteceu. É o famoso em tudo dai graças, Uhum. né? É o famoso em tudo dai graças, porque talvez eu teria me afundado mais, estaria bem com a pessoa, mas estaria mentindo ainda, né? E, cara, cara, igual eu falo, eu escutei, cara, não queira estar na minha pele, eu escutei coisas pesadíssimas, cara. De quem? De pessoas próximas mesmo, de tipo... Que tipo de coisa que você ouviu? 5 anos pra voltar a confiar em você. Vai ser 5 anos. Mau caráter. É igual eu falo, cara, você tá passando por isso, cara, você não é mau caráter. Um tempo da sua vida, um pouco tempo, né? Eu falo que entre idas e vindas aí, eu durei 1 ano e pouco, né? Assim, isso não define sua vida, cara. Isso não define sua vida. E é aí que eu falo, toma cuidado, cara, que pra você escutar, igual eu falo com a família, nunca abandona uma pessoa dessa. Você tem o poder de levantar ou afundar mais essa pessoa, cara. Então, assim, eu escutei de pessoas que eu não esperava, cara. 5 anos pra voltar a confiar em você. Talvez essa pessoa nem sabe que falou comigo, mas eu guardei. 5 anos. Cara, você escutar com... O vício... Ele me levou a fazer coisas que eu realmente, se eu tiver... Hoje eu não faria, e nem antes do vício. Né? Que é mentir. Cara, igual o caso das minhas irmãs falam. Cara, se não é pelo vício, eu tenho certeza que você estava muito bem financeiramente. Porque não faz sentido você gastar o tanto de dinheiro que você gastou com esse trem, não, cara. Então, assim... Acho que é melhor, igual eu falo, uma forma aí, pra quem não entrou nisso ainda, cara, pensa no que você pode perder, né? O que você pode fazer, né? Tem casos pesadíssimos aí, né? Igual eu falei, de gente boa que agrediu a esposa. Eu ouvi eu não percebia isso, mas a minha ex-esposa falou, você chegou uma hora que você tava sendo grosso, cara. E eu nunca fui grosso. Eu nunca fui um cara agressivo. Se você perguntar... No dia que eu escutei que eu era mau caráter, minha irmã chorou horas, cara. Minha irmã falou, quê? Ô, Júnior, você já bateu na sua esposa, na sua ex-esposa? Cara, aconteceu coisa de casal, mas agredir... Cara, você nunca bateu em ninguém na rua, cara. Eu nunca ouvi falar que você tá envolvido numa briga, cara. Você ser chamado de mau caráter. E tipo assim, então... Pensa, eu falo com a galera, pensa no que você pode perder, pensa no que você pode escutar, que tem coisa que se você não for forte, vai te afundar mais ainda, cara. Eu falo com a pessoa. Você imagina, você escutando uma pessoa, cara, mas agora pra voltar a confiar em você é 5 anos. Entendeu? Então, assim, é um vício que te leva a fazer coisas que normalmente
você não faria, cara. Não faria. E, mais uma vez, cara, muito perigoso. Muito perigoso mesmo. É igual eu falei em outras ocasiões, se você tá com essa luta interna, se vai pôr dinheiro ou não ali, é porque o trem já tá feio pro seu lado. Então, reconheça, procure ajuda, né? E aí tem os alertas, né? Que eu sempre gosto de falar, que é pra família reconhecer a irritabilidade, mudança de humor, pedir dinheiro emprestado constantemente, mentir sobre os gastos, né? Igual assim, mentir sobre os gastos, né? E assim, cara, e pra quem tá no vício é o que eu fazia, cara. Eu entrava nas plataformas, mudava a senha, saía apertando tudo no teclado, copiava em cima, copiava embaixo, salvava. Fazer o que eu fiz em 2024 também é uma boa solução, colocar a pessoa para gerenciar sua conta, cara, bancária. Vai nos bancos, pede para limitar o Pix a 0. E uma coisa que eu falo muito importante, né, cara? Não é vergonha pra mim, pra ninguém aqui. Ajuda psicológica, cara. Ajuda psicológica. É igual eu falo, né? Cara, se for uma psicóloga cristã ainda, melhor ainda, cara. É igual eu falo com as pessoas, não se torture, cara. Se perdoe. Procure terapia. Assim, grupo já ajuda, né? Igual no meu caso aí, eu tô com algumas pessoas, eu já ajudo diretamente, né? Assim, de falar o que fazer. Tem gente que pede para gerenciar a conta e não, eu falo isso não posso fazer, pede uma pessoa de confiança próxima, né? Assim, é dificultar, cara. E é igual eu falo, né? A questão da cabeça, né? Aguenta os primeiros 15 dias, os 15 primeiros dias essenciais que seu cérebro vai começar a pesar coisas boas. Sai correndo igual doido na rua, né? E é isso, cara. Isso que eu fiz em 2024 foi muito válido, né? Porque, assim, desses últimos 3 anos aí, foi um ano que eu menos, assim, que eu mais tive paz, cara. E é um vício que ele tira a sua paz mesmo. Se a pessoa tira a paz, eu passava, às vezes, noites sem dormir, pensando em conta, e saber que você, por mais que você não queira, você tá ali mentindo, você tá enganando, é pesado, e tem coisa, cara, que é só depois que você perde que você percebe. Então, e tem coisa que é só com Deus que você trata, cara. Eu vejo sua fala, velho, carregada de emoção. Você ficou bastante emocionado em alguns momentos aí. Por quê? Cara, querendo ou não, isso me machucou, né? Tem muita gente que acha que, igual eu falo, né? A pessoa acha que só ela se machucou. Mas não, eu me machuquei também, cara. Olha o tanto de coisa que eu fiz. Que é contra o que eu penso. Que eu vivia, né? Contra meus valores e princípios, né? Olha o tanto de coisa que eu fiz. Então, assim, até trouxe muita dor, culpa, vergonha. Então, assim, machuca saber o que você perdeu, né? O que... Cara, assim, sei lá, é a culpa mesmo, sabe? Tipo, eu não tenho isso mais. Mas no início mesmo eu tinha muita culpa, cara. Eu ficava assim, cara, o que eu fiz? Tal coisa acabou por minha causa. Mas assim, querendo ou não, assim, eu penso muito nisso também, que tem muita gente passando por isso, cara. Então, pra mim, por exemplo, quando uma pessoa fala comigo que tá passando por isso, né? Igual eu falo, chega muito em mim, dói junto, cara. Dói junto, porque eu tive lá, né? É igual eu bato muito na tecla, né? Qualquer coisa na vida da gente, a gente tem que escutar quem já passou pelo assunto. Assim, você não vai escutar, cara, você vai, vamos supor aí, você vai falar com uma pessoa que nunca passou por, pedir uma ajuda sobre isso com uma pessoa que nunca passou por isso? Muito provavelmente não, né? É igual qualquer assunto da vida, você vai pedir ajuda para quem já passou por assunto, né? Seja qualquer coisa. Então, assim, quando eu vejo isso, cara, dói em mim também, cara. Eu imagino, como eu tive lá, eu senti a dor, essas dores, né? Eu sei que a pessoa tá passando por isso também. Igual já chegou caso em mim da pessoa falar, cara,
eu não tô conseguindo sair, não, cara. E aí eu sofro junto, cara. Eu cheguei até pensar em dar um tempo de psicóloga. Aí depois eu parei pra pensar, cara, eu preciso continuar lá, porque pra conscientizar, alertar e ajudar, eu vou passar por tudo isso de novo. Uhum. Então, assim... Precisa estar com a cabeça boa. Precisa estar com a cabeça boa o tempo todo. Assim, sempre procuro me fortalecer na palavra de Deus também, né? Eu falo que é o livro mais antigo do mundo e o mais atual, né? Ali tem resposta pra tudo, cara. Uhum. A gente tem que pegar muito a Deus nesses momentos, né? Mas assim, eu falo com muita emoção porque me machucou também. Me machucou e, querendo ou não, são 6 meses, né? Então... Ainda tá muito vivo, né? Muito recente. Ainda tá muito vivo, né? Eu sei que eu não quero voltar pra isso mais. Jamais. Não... E sei que igual eu falava, eu sou forte. Amanhã eu paro. É igual eu falo com a galera, cara, não acha que você é forte, cara. Não acha que você é forte. Então, toda vez que eu achava que eu era forte, eu voltava. Toda vez que eu era forte. E aí eu falo que a fé é muito importante também, né? Que eu falo que pedia a Deus, mas não tava com o coração aberto, né? Se a gente brinca das irmãs do coque aí, o dia que eu perdi a grana alta, a moça até brincou comigo, que seu coração tava escancarado esse dia, né? Então, assim, pega com Deus, né? Eu falo com a galera, pega com Deus, procura ajuda psicológica, Deus vai colocar uma pessoa boa no seu caminho aí pra te ajudar. E, assim, não tenta sozinho, não, cara. Eu tentei sozinho também, eu falo com a galera, não tenta sozinho. Eu tentei sozinho, eu achei que eu era forte. Igual eu falo, hoje eu sou fraco. Fraco. Que é na fraqueza que a gente torna... que a gente torna dependente de Deus mesmo. Eu falo, eu sou fraco. Fraco é na fraqueza que Deus tá ali com a gente, né? Nessa reconstrução que você tá, nesse momento de reconstrução, o quanto você já se reconstruiu, velho? Cara... E onde você tem que chegar? Hoje, assim, eu falo que aonde Deus toca a mão, levanta rápido. Hoje eu honro todos os meus compromissos, né? Se teve algum compromisso que eu não honrei é porque as portas foram fechadas mesmo, né? E, assim, já consigo... aquela reservinha, sabe? Assim, não se consegue, assim, já vai estar caminhando pra isso aí, entendeu? Pra voltar a ter esse passo à frente de novo. Cara, e a cabeça tá muito boa, né? Graças a Deus, eu tô firme na presença de Deus também, né? Igual eu falo, é muito importante a fé, né? Cara, e fala com a galera, seja forte e corajosa, cara. Então falta então, nessa reconstrução um detalhe só que você tá providenciando. Tô providenciando, Deus tá trabalhando. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Mas, assim, muito feliz, assim, de poder estar ajudando pessoas, sabe? Assim, igual eu falo, se eu tô ajudando pessoas, eu tô me ajudando também. E, assim, o resto Deus vai caminhando, cara. Financeiramente também, assim. Cara, E é igual eu falo sempre, cara, é muito gostoso você falar assim, venci, cara. Venci, eu não tô nisso mais. Ou as frases prontas, né? Não procuro o meu passado mais não tô lá mais não. Entendeu? Então a vida lá vai caminhando, né? Deus vai abençoando, né? Muitas bênçãos, né? E isso é mínimo detalhe. Então, eu vendo de onde Deus me tirou, né? Esse detalhe, ele é pequeno. Se Deus quiser, ele faz também. Ajeita. Meu velho, obrigado. Obrigado. Papo muito importante. Papo muito importante esse aqui, porque a gente esclarece várias coisas. Você consegue ser uma voz que sai de uma escuridão para ser luz, para ajudar outras pessoas. Sim. E acho um episódio fundamental na história do nosso podcast aqui, para que a gente consiga ajudar outras pessoas. Isso é mais do que um bate-papo, isso aqui é uma ajuda para que outras pessoas vejam e falem que é possível. É possível, sabe? Igual eu falo, né? Eu faço esses alertas, né? Alertar a galera mesmo. Cara, tá passando por isso?
não quer falar dentro de casa, pode me procurar. Tem minha rede social lá, né? Posso falar aqui. Pode, claro. Edson GTJR. Edson GTJR. Pode me procurar lá, me manda uma mensagem no privado. Cara, eu não vou contar isso pra ninguém. Eu vou tentar te ajudar. Assim... igual eu vou fazer um pedido aqui, que eu acho que eu não fiz esse pedido em lugar nenhum. Vem mais gente, passou por isso também, tá livre, não tem vergonha não, vem mais gente, quanto mais gente pra ajudar, melhor. Né? Poder público, gente que passou por isso, influenciador, você que tá com sangue na mão, dá tempo, volte atrás, pare de divulgar essa merda, porque isso é uma merda, cara, isso destrói vidas. Então, é isso aí, eu falo que vocês aqui, quem vai nos assistir, tá nos assistindo, em mim vocês têm um irmão, e eu tô aqui pra ajudar, e bora pra cima, né? Vamos. A gente não vai conseguir atingir o país todo, né? A gente brigar com esse trem aí, é capaz, a gente corre até risco de vida, né? A gente não morre pelo jogo, mas morre por outros motivos, né? Então, vamos fazer o bem pra nossa cidade aqui, para as pessoas próximas, e o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. É isso aí. Isso aí. Esse foi mais um Diálogos, pessoal. Podcast da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. Um episódio incrível, um episódio importante. Lembrando sempre, o podcast é uma parceria entre Câmara Municipal de Pedro Leopoldo e FPL, sempre nos ajudando, sempre com o máximo respeito. Então é isso aí, não saia daí, curte esse episódio, compartilhe, divulgue, esse é muito importante ser divulgado, disseminar essa informação, e não saia daí, na semana que vem, um novo episódio. Um abraço, até mais!